O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos uma parábola sobre a necessidade de orar sempre, sem desanimar. Em certa cidade vivia um juiz que não temia a Deus nem respeitava os homens. Havia naquela cidade uma viúva que vinha ter com ele e lhe dizia: "Faz-me justiça contra o meu adversário." Durante muito tempo ele não quis atendê-la, mas depois disse consigo: "É certo que eu não temo a Deus nem respeito os homens, mas porque esta viúva me importuna, vou fazer-lhe justiça para que não venha incomodar-me indefinidamente." E o Senhor acrescentou: "Escutai o que diz o juiz iníquo. E Deus não havia de fazer justiça aos seus eleitos que por ele clamam dia e noite? Iria fazê-los esperar muito tempo? Eu vos digo que lhes fará justiça bem depressa. Mas quando voltar o Filho do Homem, encontrará fé sobre a terra?" Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar-nos, pois hoje o encontro de hoje calhou nesta feliz festa na memória de Santo Alberto Magno, um santo que a mim me é especialmente querido. Na minha tese de doutoramento tenho um capítulo só sobre ele. E calha muito bem no contexto do nosso encontro, porque Santo Alberto foi um grande cientista, além de ser um grande teólogo. Foi um grande biólogo, estudou muitas espécies animais. E se nós víssemos a história da Igreja, hoje em dia vivemos num mito que é profundamente errado e injusto, que a ciência nos afasta de Deus. É mentira. Que a ciência demonstrou que a fé não serve para nada. É mentira, não é verdade. E se nós víssemos a história da humanidade, não é só a história da Igreja, qual é que foi a instituição que mais promoveu a ciência? A Igreja Católica. Nós acreditamos que aquele que criou tudo isto é o mesmo que nos falou. Aquele que se revelou é o mesmo que criou os céus e a terra. E, portanto, não pode haver nenhuma verdadeira contradição entre aquilo que eu descubro na ordem da criação e aquilo que eu conheço na ordem da revelação. Aquele que fez as coisas foi o mesmo que falou, sobretudo foi o mesmo que se fez homem em Jesus. Por isso, a verdade que vem pela fé, pela revelação, vem da mesma fonte, vem do mesmo Deus. E Deus não se contradiz. Aquele que criou as aves, as joaninhas, os animais, tudo é o mesmo que se fez homem e que nos ensinou e que ouvimos no Evangelho. Portanto, entre fé e a ciência não existe contradição verdadeira. Mas o mundo gosta de passar esta ideia de que hoje nós conhecemos as coisas, finalmente agora sabemos como é que as coisas funcionam, e a fé era uma coisa dos nossos bisavós, é uma coisa medieval. Não é? É mentira. Eu tive vários professores que são bons cristãos, são padres, teólogos e que foram famosos cientistas. Um deles, um dos meus professores, está vivo, está em Roma, era um astrónomo, naqueles megatelescópios que existem. E era um astrónomo famoso, tem publicações científicas sobre as galáxias e sobre sei lá o quê. Em Itália há um famoso centro astronómico em Pádua. Ele trabalhava lá. Era um astrónomo, digamos assim, conceituado. E depois Jesus tocou o coração dele. Hoje em dia é um teólogo, é padre também, professor de teologia. Ele não teve que renunciar a toda a verdade que a ciência o fez encontrar. Pelo contrário, a ciência ajudou-o a procurar Deus.
Há muitos cientistas, ele tem um famoso dicionário, em português infelizmente só está um volume publicado, que se chama Dicionário Interdisciplinar, Ciência e Fé. São 2 calhamaços, assim, bastante grandes, e tem um site na internet também sobre as relações ciência e fé. Isto é mais para os mais novos, mas hoje em dia há muitas questões, não é? A história do evolucionismo, do Big Bang, da física quântica, são tudo temas que ele aborda e que nos ajuda a perceber como o Deus que nos revelou, que se revelou, não contradiz aquilo que a ciência descobre e que é verdade. Estão em sintonia. Há imensos famosos cientistas que eram bons cristãos. Ele lá no site dele tem uma lista de famosos cientistas que eram bons cristãos. Porque a gente às vezes tem a ideia que os cientistas não acreditam em nada. É mentira. Um bom exemplo era Santo Alberto, que era um bom cientista e é santo. E há uma encíclica que eu gosto muito do Papa João Paulo II que se chama Fé e Razão, Fides et Ratio. A fé e a razão são como 2 asas, começa assim a encíclica, que nos ajudam a chegar a Deus. Hoje em dia, às vezes, pensamos na fé como uma coisa muito irracional, muito sentimental. Seu padre, eu cá tenho a minha fé. Cada um tem a sua fé. Como se a fé fosse um sentimento, uma coisa que não se sabe explicar. Quem funda a fé sobre os sentimentos acaba mal. A fé tem uma dimensão razoável. Não é uma coisa cega. Tem as suas razões. É verdade que vai para além. Para fazer o ato de fé não basta pensar, é preciso crer. É preciso pôr a nossa liberdade. Mas a fé tem a sua razoabilidade. Agora não temos tempo para desenvolver este tópico, mas é um tema bastante importante. Na primeira carta de São Pedro diz estarmos sempre prontos a dar a razão da nossa esperança, da nossa fé. Portanto, é muito importante. Nos primeiros séculos tínhamos a apologética. Os primeiros cristãos, com discursos racionais, ajudavam os pagãos a perceber como a fé católica é razoável, como é lógico, como é sensato acreditar em Deus. É mais irracional ser ateu do que ser crente. É mais irracional ser ateu do que ser crente. Isto demonstra a história da humanidade. E, portanto, como eu dizia, calha tão bem, e hoje vimos, com os ensinamentos do Dr. Roque e da Doutora Gisela, como há tantas verdades que Deus nos revela através daqueles que se dedicam a estudar a ordem da criação. E eu acho que contemplar a ordem da criação, o corpo humano, é uma coisa que nos deixa, como é que eu hei de explicar, assim meios maravilhados. Deus fez isto tão bem. Isto é tão perfeito, é tão equilibrado, é tão maravilhoso o corpo humano. A língua diz coisas ao cérebro. Eina! Fabuloso! E por aí afora. Isto é só uma pontinha do iceberg, ainda há muito mais coisa. E faz coisas ao intestino. Fiquei a aprender imensas coisas. Que bonito! Não é? Como é maravilhosa a ordem da criação. E isto é só uma pontinha de nada. Não é? Há muito mais, não é, por descobrir. Há uma frase bonita de uma filósofa do século XX, que depois também se tornou uma grande santa, Santa Edith Stein. Ela dizia, quem procura a verdade, procura a Deus. E isto é verdade no mundo da ciência. Quem procura a verdade com honestidade, no fundo, procura a Deus. Porque é dele que tudo provém. Uma palavra sobre as leituras que o Senhor nos dirige hoje. Lemos, na primeira leitura, uma brevíssima passagem da terceira epístola de São João, que é uma epístola muito breve, mas muito bonita, e São João, no fundo, alegra-se com a caridade, com a ajuda que este Gaio dá aos primeiros evangelizadores. Os primeiros cristãos tinham este grande fogo missionário, levar Jesus aos outros. E não eram só os padres, nem
Eram todos, famílias inteiros. Não é? Apó, Priscília e Áquila, não sei o quê, iam evangelizar. Não é? E depois ajudavam-se uns aos outros, porque não é fácil deixar tudo para levar Jesus. E então São João alegra-se com a entreajuda entre os cristãos. E termina com uma frase que se tornou famosa agora aqui nos últimos anos, que foi: devemos, portanto, ajudar esses homens, está a falar dos missionários, para sermos cooperadores da verdade. São João está a dizer que quando ajudamos os missionários, por exemplo, os missionários da Canção Nova, estamos a ser cooperadores da verdade. Que expressão tão bonita. Esta expressão, se bem se lembram, era o lema episcopal do Papa Bento XVI. Todos, quando alguém é ordenado bispo, escolhe um lema. Se repararem, tem sempre uma frase por baixo. Então o lema do Papa João Paulo II era Totus Tuus, do Tratado de São Luís Maria Grignion de Montfort, da consagração. O lema do Papa Bento XVI era este: cooperadores da verdade. Tirado desta passagem. Era esta passagem. Ele via-se como um cooperador da verdade. E aqui está um ensinamento forte. Nós acreditamos que aquilo que Deus nos revelou é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E hoje vivemos num mundo, o Papa Bento XVI também insistia tanto nisto, na famosa ditadura do relativismo. Para a maior parte das pessoas com quem vivemos e com quem convivemos, já não há verdades absolutas. São tudo opiniões. Cá para mim, cá para mim, cá para mim, cá para mim. O professor, um diz uma coisa, outro diz outra, outro diz outra. E mesmo a Igreja, quando nós ouvimos o que o Papa diz, para muita gente é só mais uma opinião. É só mais uma. Numa entre tantas. E depois eu olho para elas e vejo qual é que mais me convence. E esta é a atitude dominante. Tudo é relativo. Ninguém é dono da verdade. Ninguém é dono da verdade. Cada um é que sabe, não é? E uns dizem umas coisas. Sim e não. É verdade que todos nós, se nós procurássemos a verdade só pelas nossas forças, certo, estamos todos de acordo. Todos somos falíveis, todos podemos enganar-nos. Não há ninguém, há uns mais inteligentes que outros, mas que é que me garante que o Einstein não se enganou? Não é? Em algumas coisas. O que é que me garante? Todos podemos errar. Mas, e aqui está a questão central, é que a nossa fé não se funda sobre as nossas ideias sobre Deus. Nós não acreditamos no que é que nós achamos de Deus, no que é que os homens mais sábios disseram sobre Deus. Não é isso a nossa fé. Nós acreditamos naquilo que Deus nos disse. É diferente. Nós acreditamos. E Deus não se pode enganar, nem enganar-nos. Quando Deus fala, a sua palavra não é mais uma opinião entre tantas. É a palavra de Deus. E isto tornou-se pouco claro no mundo em que vivemos. As pessoas acham que, na Bíblia, a palavra de Deus, os céus e a terra passarão, diz Jesus, mas as minhas palavras não passarão. A palavra de Deus é a verdade, também diz a Escritura. E por isso é muito importante nos tempos de grande confusão, de grande relativismo em que vivemos, nós conhecermos bem a palavra de Deus. E para conseguir isto, esta meta, é preciso, eu pelo menos dou 2 sugestões com frequência, é conhecer a Sagrada Escritura. Nós lemos pouca Bíblia, meditamos pouca Bíblia, estudamos pouca Bíblia. E para interpretar retamente a Sagrada Escritura, conhecer também o Catecismo da Igreja Católica. Se conhecermos bem a Bíblia e o Catecismo, estamos bem dentro da verdade. Estamos bem e conseguimos resistir às confusões que ouvimos à nossa volta. Cá para mim isto, cá para mim o aborto nestes casos, não sei o quê, o divórcio, não sei o quê. E nós não conhecemos o que é que Deus disse sobre a vida, sobre o matrimónio, e por isso estamos à mercê das confusões. Às vezes vão lá os testemunhas de Jeová, a minha casa, tocam à porta, pegam na Bíblia, e eu nem tenho Bíblia. Eu fico...
não sei responder a nada. Eles dizem uma lista de disparates, Jesus tinha irmãos, não sei o quê, e nós não sabemos responder. E se lêssemos o catecismo, sabíamos responder. Se estudássemos a Bíblia, não é? Em hebraico, a palavra irmão e primo são a mesma. É tão simples. É só isso. Eles é que não sabem. E em grego, traduziram, a palavra que usaram foi irmão. Porque em hebraico não há palavra primo, é irmão. Isto ainda acontece em algumas línguas hoje. Em português existe a palavra irmão e primo. Mas há línguas em que não existe. Existe só uma. Irmão é irmão de sangue e primo. É a mesma palavra para as duas realidades. Senhor Padre, está no catecismo. Não é? Usar o catecismo. E isto é só um exemplo. Deus chama-se Jeová. Né? Porquê? Tem uma explicação histórica. Né? Porque, sem querer dar mal à teologia, no século VII, os masoretas, que eram os judeus, não é? A Bíblia hebraica está escrita, o alfabeto hebraico tem só consoantes, para quem não sabe. Só se escrevem as consoantes. E no século VII puseram as vogais, com pontinhos, bolinhas e tal, por cima das consoantes, porque senão era difícil, alguém que pegasse no livro, só via as consoantes, não sabia quais eram as vogais. Eles transmitiam antes por tradição oral. Não é? Por exemplo, se eles escrevessem casa, em hebraico escrevia só CS. Era preciso saber que entre o C havia um A e a seguir ao S havia um A. E então, no século VII, os masoretas puseram as vogais, com bolinhas e com tracinhos. E por respeito ao nome de Deus, segundo o mandamento, não invocarás o nome de Deus em vão. Como sabem, os judeus têm muito cuidado. Não é? Puseram as vogais do nome hebraico Elohim, que significa Senhor, nas consoantes de Javé. Em vez de porem as consoantes de Javé, puseram as consoantes de Elohim, por respeito, por reverência, para nem sequer ousar pronunciar o nome de Deus. E isso é que dá Jeová. Portanto, se não se percebe isso, depois dá confusão. E eles vão dizer, mas está cá escrito. Pois está escrito. Mas porquê? Pronto, e por isso é importante nós estudarmos um pouco. Como dizia no fim do Evangelho, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra. Os tempos que vivemos, este relativismo em que vivemos, é um ambiente muito agressivo para a fé. É como se fosse um inverno. Imaginem um inverno em que as temperaturas descem abaixo de zero. 10 graus abaixo de zero, aqui no Porto, em Valbom. 20 graus abaixo de zero. O que é que acontece? As plantas, os passarinhos têm muita dificuldade em sobreviver. Está frio demais. O ambiente é muito difícil. 30 graus abaixo de zero. Começam a morrer. Não é? E este relativismo é como se fosse um inverno muito forte, em que os cristãos têm muita dificuldade em viver a sua fé. Não é? Tudo é posto em causa. A gente liga à televisão de manhã à noite, só disparates uns a seguir aos outros. E isto vai contaminando a nossa relação com Deus. Não é? É como se fosse o frio que mata a nossa relação com Deus. Por isso é que é tão importante conhecer bem a palavra de Deus e conhecer bem o catecismo da Igreja Católica, para manter viva a chama da nossa fé. A fé é o dom mais precioso. Pela fé, nós esperamos a vida eterna. Pela fé, os mártires morreram. Deram a vida pela fé. Portanto, nós devemos cultivar e defender a nossa fé com coragem. E isto implica também, como eu dizia, algum estudo, conhecer a palavra de Deus, conhecer o catecismo, para não ir com a corrente, para não ir com as modas, não é? Para saber desmascarar os erros. Às vezes não sabemos, porque não conhecemos. No Evangelho, Jesus convida-nos a orar. Jesus disse aos seus discípulos uma parábola sobre a necessidade de orar sempre, sem desanimar. Uma palavra sobre esta passagem.
Deus sabe, não é? Jesus falou várias vezes sobre a oração, disse tantas coisas sobre a oração. É um dos temas que Jesus mais toca. Não é? Quando rezardes, fazei assim, dê-nos o Pai Nosso. Depois, a parábola do publicano e do fariseu. Um de pé, outro humilhado. Depois, etc. Tantas coisas, não é? E uma delas foi esta, a necessidade de orar sempre, sem desanimar. Nós às vezes, isto é tão verdade, nós às vezes rezamos por uma intenção, 1 dia, 2 dias, 3 dias, e já, a gente já desanima. Já nos cansamos. Eu rezo, Deus não responde às minhas orações, silêncio. Não é? Rezar sempre sem desanimar. Não é? Eu às vezes partilho algumas graças. Rezar sempre. Rezar sempre é rezar sempre, não é às vezes. É rezar todos os dias, perseverar nas orações. Jesus também nos ensinou para não é preciso pedir com muitas palavras. Nós às vezes confundimos o rezar sempre com longas orações. Jesus diz, não, os fariseus fazem longas orações. O vosso Pai sabe o que vocês precisam. Vocês peçam. Se repararem na missa, as orações são bem breves. Senhor Pai Santo, não sei o quê, por Cristo Nosso Senhor. Pau. Quem é que nos ensinou a rezar assim? Foi Jesus. Pão, queijo, queijo. Direto à questão. Não é? Como um filho pede a um pai. Eu, quando preciso de uma coisa, eu vou ter com o meu pai, não ando ali com meia hora de discursos. Ó pai, eu queria dinheiro para ir comprar uma fruta. Ia dizer um bolo. Ainda fui a tempo. Não é? Vamos direto. E o mesmo devemos fazer na nossa relação com Deus. Deus sabe, não é preciso complicar. Portanto, orar sempre não é sinónimo de orar com muitas palavras, nem de demorar muito. É ser regular, é orar todos os dias. Não podemos viver sem rezar. A oração, podemos dizer que são os nutrientes da nossa alma. Se a gente deixar de comer, se deixarmos de beber água, má ideia, não é? 1 dia sem beber água, ainda nos aguentamos. 2, já começa a ser perigoso. 3, já temos que telefonar para o Dr. Roque. Não é? O corpo começa a dar sinal. 3 dias sem beber água, má ideia. Não é? O problema é que às vezes na vida espiritual não sentimos os sintomas tão fortes e tão imediatos. Mas é igualmente urgente. Não podemos viver 1 dia sem rezar. Sobrevivemos, mas não é boa ideia. 2 dias sem rezar, muito perigoso. 3 dias sem rezar, cuidado com ele. Rezar sempre, orar sempre, sem desanimar. Nós às vezes desanimamos. Termino só partilhando um pequenino testemunho, não é? Com um familiar meu. Todos nós temos, não é? Queridos nossos, filhos, pais, irmãos, primos, maridos, esposa, etc., que muitas vezes vemos mais longe de Deus e isso pesa-nos, isso faz-nos sofrer. O meu filho, sou padre, quantas mães eu ouço aflitas, em sofrimento. Então eu partilho convosco um bocadinho, uma pequenina experiência que tenho feito. Eu tenho alcançado grandes milagres com a ajuda do terço. Rezo muitos terços há muitos anos pelas mesmas intenções. E tenho visto milagres grandes. Grandes. Por exemplo, um familiar meu, concretamente, tenho rezado, penso que já lá vão uns 15 anos que todos os dias rezo um terço por esta intenção. 15 anos vezes 365 são alguns terços. Necessidade de orar sempre, sem desanimar. É isto, é esta a palavra do Senhor. Seu Padre, e as coisas estão a melhorar? Estão. Mas não foi no primeiro ano, nem no segundo, nem no terceiro, nem no 10º. Agora estão a melhorar. Depois de 15 anos a rezar. É isso, Seu Padre, mas isso não é fácil. É. Deus dá a graça. A irmã Lúcia, termino com esta citação que a mim também me consola muito e que tenho visto mesmo a realidade. Vocês sabem que a mensagem de Fátima é muito centrada no terço, não é? Nossa Senhora insiste, rezem o terço, quer que rezem o terço todos os dias, para terminar a guerra. Não é? E depois, passado uma aparição ou outra, a guerra vai terminar.
o terço. Não é? A irmã Lúcia dizia que não há nenhuma graça espiritual ou temporal, uma cura, um filho, que não se consiga obter através do terço. Já viram bem? Não há nenhuma graça, diz a irmã Lúcia, espiritual ou mais temporal, que não se consiga obter através do terço. Portanto, queria convidar-vos a viver esta palavra do Senhor, por exemplo, concretizando com o terço. Eu uso muitas vezes também o exemplo do Padre Pio. O Padre Pio chamava o terço a arma. Às vezes estava sem o terço. Onde é que está a arma? Os frades já sabiam. A arma era o terço. Era o terço. A arma está ali. E há uma história que eu também repito muito, que eu acho de muita graça. Uma senhora, ele tinha o propósito de rezar 5 rosários por dia, 15 terços. Olé, os santos é tudo à grande. Não fazem a coisa por menos. Não rezava sempre 15 terços, mas rezava 13, 12, rezava bastantes. Não é? Além de horas e horas a confessar, além de missa com muita calma. Não é? Nós dizemos, Sr. Padre, não tenho tempo. Não é? Depois vemos a vida dos santos e temos vergonha. Não é? Mas uma vez uma senhora virou-se para ele e disse, Senhor Padre, faz-me muita impressão o senhor rezar tantos terços. Não é? Porque ele estava sempre, não é? Estava sempre com o terço na mão. E ele virou-se para ela e disse, minha senhora, e a mim faz muita impressão a senhora rezar tão poucos. Então, que por intercessão do Padre Pio e de Nossa Senhora de Fátima, consigamos concretizar melhor esta palavra do Senhor de perseverar na oração sem desanimar, pondo no terço todas as intenções que temos no coração. Se perseverarmos, posso-vos garantir que não vamos ficar desiludidos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.